Amados irmãos, é um prazer estar de volta. Eu estava participando de longe do culto, domingo, vi que estava no YouTube, né? E dá uma saudade, né? Estar aqui e agora finalmente estamos. Pela graça de Deus. E trazer a mensagem num momento como esse é bem desafiador, né? Porque está um jogo aí acontecendo e nós estamos aqui adorando. Eu fico alegre em ver que temos muitos irmãos aqui, mesmo acontecendo o jogo que está lá. Talvez você nem notou, mas eu agora há pouco nem estava lembrando que tinha jogo, estava adorando e o resultado nem importa, né? Importa estar aqui, importa estar na presença do Senhor e prestar a Ele o culto que só Ele é digno de receber. Eu vi durante esses dias alguns debates, algumas pessoas falando, cancelar culto, manter culto. Tem os dois lados da história e eu penso que nossa igreja escolheu bem, que nós temos um encontro com Deus todos os domingos nesse horário. É o horário que nós marcamos esse encontro com Deus. E Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele é mais importante de tudo, como na mensagem vou trazer uns exemplos hoje. Tinha pouco tempo para preparar essa mensagem, porque eu escolhi fazer uma mensagem nova, em razão da Copa do Mundo que está acontecendo aí. Então usei inteligência artificial, o nome do Adaptra, Gemini e outras ferramentas ali, para encontrar essas coisas mais rapidinho, como informações precisas de alguns jogadores que estão sendo testados aqui na Copa e na sua vida profissional como servos de Jesus. Que incrível, né? Algum tempo atrás, eu me lembro no início do meu ministério, era proibido o crente ver futebol. Era proibido ir no campo assistir. Hoje a gente é um mundo totalmente diferente e como eu vou trazer dados na mensagem de hoje, a maior parte das pessoas hoje acreditam que a influência desses jogadores clientes é maior do que a igreja no mundo. Que incrível, né? O que nós estamos fazendo como igreja ao ponto de esses personagens estarem influenciando mais a juventude do que nós? É coisa para a gente refletir, é coisa para a gente realmente trazer aqui neste momento. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Esse é o texto básico da mensagem. Jogo da vida ou da morte. Fiz uma transparência ali, daqui a pouco o Lucas vai colocar ali ponto a ponto. E o assunto que eu trago aqui não é sobre jogo. Mas não esse jogo do mundo, mas um jogo muito sério, que chama-se jogo da vida ou da morte. E 1 Coríntios 9, 24, Paulo falou sobre isso. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Que corrida é essa que o apóstolo Paulo está falando? Correi de tal maneira que o alcanceis. Meus irmãos, é uma coisa bem séria. Você está correndo ou está só assistindo? Semanalmente eu passo aqui correndo em frente ao tempo todo, de segunda a sexta-feira, às vezes uns estavam para 1 ou 2 dias. Mas não é essa corrida não, essa corrida que a gente faz para melhorar a nossa saúde, é a corrida espiritual. Na corrida espiritual você está correndo ou está assistindo os que estão correndo. Na Copa do Mundo nós estamos assistindo os que estão correndo lá dentro do campo. Nós somos plateia. Na igreja nós não podemos ser plateia, nós temos que estar dentro, envolvidos na corrida da vida, buscando aqueles que estão na corrida da morte, tirando de lá e colocando para cá. É muito importante isso. E por isso eu estou contemplando com rigor, até de certo ponto acadêmico, com profundidade teológica esse assunto, porque ele é muito sério, um apelo sociológico, mas sobretudo um apelo escatológico. Temos que olhar da perspectiva última, que é a eternidade. Nesse tempo nosso, o esporte de alto rendimento está funcionando como uma espécie de religião civil para muita gente, substituindo o tempo. O tempo tem se tornado o estádio de futebol.
o estádio de uma Olimpíada e outras coisas dessa natureza. Os atletas têm se tornado novos sacerdotes. E as marcas que patrocinam os jogos estão ditando o dogma do consumo. Há um apelo terrível para as bets, jogos de azar, que é uma coisa horrível. Graças a Deus nós temos crentes como Henrique, que disse, ele recebeu uma proposta de 10 milhões para fazer uma propaganda a favor de bets. Ele falou, não, eu vim de uma comunidade onde eu posso influenciar a gente a perder a sua vida com essas coisas de jogo. Eu não vou fazer promoção de bet de jogo. Graças a Deus nós temos crentes focados naquilo que realmente é sério e importante, enquanto essas marcas estão bombardeando as pessoas com patrocínio, com propaganda, que leva muita gente à bancarrota, à miséria, muitas famílias destruídas por causa dos jogos. Pessoas que não têm controle e entram para jogar nessas bets e nessas loterias e tiram o leite da criança e traz prejuízo para a própria estrutura familiar. E não só gente pobre, mas gente rica que se afunda em dívidas também. E muitos que cometem suicídio diante de uma dívida é jogo da morte. Nós somos jogo da vida, jogo da morte. Nós vamos tirar essas pessoas que estão no jogo da morte e trazê-las para o jogo da vida, para essa corrida que o apóstolo Paulo propõe. O grupo Barney, que sempre faz pesquisas importantes no mundo, ele traz essa informação de que 66% dos adultos reconhecem os atletas profissionais como pessoas que têm mais influência cultural e moral sobre a juventude nesse tempo, mais do que as igrejas e os líderes evangélicos e religiosos. Olha só, 66%, acho isso. Hoje nós estamos vivendo um tempo de inflexão, uma coisa que está acontecendo na sociologia, chamada de gamificação da vida. O que é isso? As pessoas estão se envolvendo com jogos, estão vivendo como se a vida fosse um jogo, e elas não estão percebendo que entorpecidas nesse jogo estão correndo risco de morte por causa da influência que este mundo está operando em suas vidas. O cristão compreende, pensando naquele primeiro lá em cima, a urgência, a sua postura não é de passeio, mas é de um esforço atlético, refletindo disciplina enquanto está nesse mundo, refletindo que Cristo brilha ao seu redor, com a luz mais importante na sua vida, a verdadeira luz é Jesus Cristo, lhe dando direção, guiando o seu correr, como aquela luz em volta daquele cristão que está na corrida da vida. A multidão ignora isso. A multidão deste mundo ignora o jogo da vida ou morte. No estádio do mundo, o foco está na luz do smartphone, do neon da cidade, uma tela de uma televisão, distraídos, consumindo vaidades passageiras, estão correndo apenas atrás de entretenimento passageiro, estão alheios à realidade espiritual ao seu redor. Ali temos um corredor e todo mundo ali focado nas suas telas ao redor, não percebendo que a corrida da vida está acontecendo. O contraste é o hiperfoco espiritual. O cristão tem um foco hiper em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto o mundo está distraído e o mundo está disperso através de tanto estímulo digital, de entretenimento vazio, e teologicamente falando, isso é um grande perigo. O perigo de viver uma vida como um jogo superficial, ignorando a verdadeira corrida que define o destino eterno de cada um de nós. Será hoje que o meu Senhor virá? Quantas pessoas nesse mundo terão feito talvez essa pergunta? Será hoje que o meu Senhor virá? Provavelmente quase todo mundo estava focado. Quem vai ganhar o jogo hoje? Aquele cristão, quando amanhecia pela manhã, abria a janela, e a primeira coisa que ele fazia ao olhar para o céu é: será que é hoje que o meu Senhor virá? É um cristão que tem um hiperfoco no Senhor, na eternidade.
e não nas coisas levianas e superficiais desse mundo. Estava falando com o Siquinho essa semana, provavelmente Jesus virá como num dia como hoje. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor. Estavam comendo, bebendo, se divertindo, e o Senhor virá e eles serão surpreendidos. Ao menos que a gente cantava na nossa juventude, que diz: um dia assim, quem conhece? Um dia assim eu vou partir, um dia assim quero chegar, um dia assim eu vou partir para o meu lar. É lindo esse livro, é muito lindo, quase que eu pedi para você ensaiar para cantar hoje. Um dia assim, pode ser um dia assim. Quando Jesus falou que quando ele voltar, todo olho verá, do nascente ao poente, assim, não piscar, todo olho verá. Eu penso, será que vai ser no dia que vai ter Copa do Mundo, todo mundo está olhando televisão? E vai ver através da internet, Jesus vindo do céu com a sua glória, e o crente sendo arrebatado, e eles pensando, cadê os que estão aqui? É num dia assim, eu creio que pode ser num dia assim. Então é importante a gente pensar nesse jogo da vida, nesse contexto. Quando Paulo fala desse contexto de jogos, eram chamados jogos hísticos. Essa metáfora que usa Paulo da sociologia da cidade de Corinto, lá no primeiro século, é uma coisa muito bonita, em que ele está falando sobre um cenário esportivo, aqueles famosos jogos tão conhecidos naquele mundo, mas ele está contrastando, olha, eles fazem tudo isso por uma coroa corruptível. Ele está falando, mas nós estamos correndo para receber uma coroa incorruptível. É uma corrida gloriosa, nós já sabemos o final. Nós já temos a certeza dessa vitória e dessa glória que está preparada. O Paulo foi magistral ao utilizar essa metáfora, ao falar sobre a urgência, ao falar sobre a disciplina, ao falar sobre a eternidade. Aqui está a perspectiva da teologia do apóstolo Paulo, comparada com Salomão em Eclesiastes, que experimentou tudo neste mundo. Experimentou o poder, a riqueza, as obras, e no final ele diz, olha, tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade. Paulo está falando, eles estão correndo atrás de uma coroa corruptível, tudo é vaidade. Ah, meus irmãos, Paulo fala, eles estão fazendo isso para alcançar uma coroa perecível. Em primeiro lugar, eu estudei isso com introdução. O primeiro ponto, o último é bem curtinho. Primeiro ponto, a intencionalidade. Paulo está falando no versículo 24, olha lá com atenção. Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está falando do cristão que tem hiperfoco, ele tem intencionalidade. Uma das coisas que Deus nos fala, que a gente tem que aprender logo, novo crente tem que aprender logo, nós que somos maduros temos que lembrar sempre disso, é que Deus olha para a intenção do nosso coração. Estamos hoje aqui, mas talvez você gostaria de estar lá em casa. Deus vai olhar para a intenção do seu coração. Pode ser que a sua adoração não está sendo aceita por Deus, porque se você está aqui, mas o seu coração está lá, a intenção é que vale. Entende o que eu estou querendo dizer sobre a intenção? Deus olha para a intenção do coração. Se você está aqui realmente com foco de adorar a Deus, apesar de gostar de futebol e gostaria de estar torcendo pelo seu time, que é o seu país, nada de errado nisso. Mas você escolheu estar aqui para adorar o Rei dos Reis, com este foco, Deus está recebendo isso como uma coisa maravilhosa. Isso é verdadeira adoração. A intenção do coração é o que Deus olha em cada um de nós. E Paulo está falando sobre intencionalidade. Ele está falando, correr de tal maneira. O grego para correr é trechô. Essa palavra quer dizer uma postura. É uma expressão que fala, olha, coloca um propósito, coloca um foco, coloca aí toda a ausência de distração. Mira bem o que ele está fazendo. Corre.
corre de tal maneira que você vai alcançar. Ele está falando de alcançar a salvação, alcançar por mérito a salvação. Não, ninguém merece a salvação, nós sabemos disso, nós somos salvos pela graça de Jesus e ponto final. Ele está falando da perseverança, ele está falando de você realmente fazer as coisas para Deus com uma intenção de adorador, fazer com uma intenção de ser fiel até a morte, como disse Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo está comparando a vida a uma corrida de alto rendimento. Não há espaço para espectadores passivos. Não há espaço para atletas descompromissados. Aqui na igreja não há espaço para crente passivo. Não há espaço para crente descompromissado. É isso que Paulo está dizendo, intencionalidade. Disciplina. Consciência. Sabendo que há riscos altíssimos. No final da mensagem a gente vai ver o que Paulo fala sobre isso. Segundo ponto, o autodomínio, verso 25 ao verso 26. Paulo diz: todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. O atleta grego, ele se abstinha de vinho, de dietas pesadas, de luxúrias para competir. Eu tenho lido sobre alguns jogadores famosos que estão competindo nesses jogos da Copa. Eles têm uma disciplina rígida. Alguns toda noite, 9 horas vão dormir. Não participam de balada porque são crentes. Cuidam da alimentação, somente coisa natural. Eliminam o refrigerante, tiram o doce da sua dieta. Eles têm um rigor na sua alimentação, um rigor no seu treinamento para poder render no campo. Isso é interessante. Paulo está falando sobre isso. Aqueles corredores tinham isso. Uma abstinência a tudo aquilo que prejudicava o seu desempenho. Paulo está dizendo que eles faziam sacrifícios extremos por uma coroa de folhas, uma coroa que se corrompia. Nessa nossa sociedade, a própria nossa existência social está em risco por causa da diversão, falta de regra, uma vida imersa no digital, na gamificação. Atividades cotidianas são vistas como pontos, níveis, medalhas, desafios, rankings, recompensas, status, curtidas e assim por diante. Estão pensando em uma vida de gamificação, que o que importa é estar no jogo do mundo. E não percebem que estão num jogo que é falido, um jogo que é falho, um jogo que é morte, e que estão caminhando a passos largos ao inferno. Eles estão anestesiados. A percepção humana dessa gente não é a percepção da eternidade, é a percepção do aqui e agora, como uma criança que só quer o doce. Você fala: olha, eu dou amanhã uma caixa de bombom para você, ou um bombom hoje. E a criança quer o bombom hoje. Ela não espera amanhã a caixa. Ela quer viver o aqui e o agora, porque a sua percepção é anestesiada no chá. Multidões estão competindo ferozmente por curtidas, status e acúmulos de bem. Estão ignorando o cenário com consequências eternas e irreversíveis. O transe é entretenimento contínuo. Não posso parar de entretenimento. Sabe, muitas igrejas estão entrando nesse caminho. Estão dando entretenimento para os seus membros. Muitas pessoas estão indo para igrejas que têm entretenimento. Eu gosto da nossa igreja porque tanto a pastora, pastor Gracia, nós pregamos a verdade. Falamos da realidade da vida. Tocamos na avenida que se chama pecado e apontamos as consequências para que haja arrependimento, conversão e então uma expectativa de eternidade. Um futuro glorioso com o Senhor Jesus. Mas muita igreja não toca em pecado, que pode ofender alguém. Não fala sobre necessidade de arrependimento, que isso pode afugentar pessoas. Só o que é um reflexo de que as pessoas estão buscando entretenimento contínuo, até nas igrejas.
O sociólogo Neil Postman, ele já alertava a nossa cultura, que a nossa sociedade corre, ele falava, correria risco, eu posso dizer corre, no presente, corre risco de divertir-se até a morte. Corre risco de divertir-se até a morte. Muita gente está vivendo assim, correndo risco de divertindo-se, de diversão em diversão até a morte. E não percebe isso. O excesso de estímulos, a busca incessante por prazer, está criando uma geração espiritualmente entorpecida. Dizem que nós temos quase metade da nossa população evangélica. Eu não acredito nisso. Podem dizer que estão frequentando uma igreja, podem dizer que foram batizados numa igreja, é até evangélica, mas a gente não vê isso no dia a dia, na percepção social, na percepção do cotidiano, que essas pessoas estão dando testemunho que impacta o colega, que impacta o vizinho, que impacta o estranho, ao ponto de alguém chegar assim, você é crente, não é? Eu quero viver essa vida que você vive. Eu estou cansado de viver, mas eu vejo que você tem uma vida diferente. Eu quero essa vida para mim. E isso a gente precisa pensar que é o perigo da banalidade, fazendo as pessoas se esquecerem de Deus, até os crentes, não tendo mais capacidade de contemplar a majestade de Jesus, não tendo mais a capacidade de contemplar o valor da adoração e de como é importante buscar a Deus em primeiro lugar, conforme o Senhor Jesus ensinou. Nossos desejos, muitas vezes, são fracos demais para a glória que Deus nos reserva. Quando temos entorpecimento com este mundo, quando buscamos entretenimento contínuo, o que ocorre é justamente isso. Somos fracos demais para a glória de Deus que Ele tem reservado para todos nós. Quando a vida é tratada como um mero jogo de acumulação, de entretenimento, o senso de propósito desaparece. Jovens e adultos, adolescentes, juniores estão gastando milhares de horas em métricas de sucesso irreais, enquanto o relógio da graça continua correndo. Quanto tempo você passou nas redes sociais nesta semana? Quanto tempo você dedicou em oração, em leitura da palavra, em testemunho cristão? O relógio da graça continua correndo sem parar. Hoje muita gente tem miopia existencial, e o sintoma mais grave de uma cultura que perdeu o temor a Deus é a miopia existencial. Estava lendo de alguns anjos, uma ficção, estava lendo alguns anjos essa semana, que estavam lá no céu perguntando, um perguntou para o outro, por que algumas igrejas não estão adorando o Rei dos Reis hoje? Nós cantamos aqui, ao Rei dos Reis, adoramos o Rei dos Reis. E o anjo perguntando, por que algumas igrejas não estão adorando o Rei dos Reis hoje? O outro anjo responde, porque está tendo jogo de futebol. Futebol o quê? Perguntou o anjo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas nesse Jesus. O verdadeiro jogo da vida, irmãos. Nós estamos nele, nós estamos decidindo o altar do nosso coração. Nós estamos dizendo não para a idolatria de nós mesmos, estamos dizendo não pela idolatria formada por este mundo, nós estamos dizendo, olha, a minha submissão total, Senhor, é para o Senhor. O Senhor é o Senhor do Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o meu Senhor, a minha submissão total é para Ti, isso que vale. Isso é autodomínio, isso custa caro, não é barato. A graça é de graça, mas o discipulado custa muito. Esse autodomínio, ele custa treinamento do cristão. O cristão treina todos os dias a renúncia pessoal. Não ao erro, não ao ego, não à carne, não ao mundo, não ao pecado, não ao diabo. Eu digo não. Renúncia pessoal. O cristão, ele treina todos os dias a leitura da Bíblia. A leitura constante, a leitura permanente. A leitura da Bíblia.
a leitura de joelho, ou mesmo sentado ou deitado. Eu, quando era jovem, eu lia a Bíblia deitado. Eu era jovem, eu gostava de ler a Bíblia, eu começava a ler a Bíblia, daqui a pouco eu estava dormindo, né? Mas Deus sabe. Com o tempo, agora da minha Bíblia, eu estou lendo a Bíblia pela segunda vez, com o joelho a Bíblia toda. De madrugada. É o horário que eu falei, Deus, eu vou tomar conta com o Senhor de madrugada. Então eu começo olhando de joelho e nariz no chão. Depois me ajoelho e coloco em cima de uma banqueta para ler a Bíblia. De joelho. O cristão treina o seu discipulado. O cristão tem um treinamento diário, renúncia pessoal, leitura da Bíblia e oração. Ele tem um hiperfoco. Isso é autodomínio. Você tem que buscar esse autodomínio no dia a dia da sua vida. O cristão assim sabe neutralizar a ilusão da vida. Ele sabe que tudo que nesse mundo há, como diz João, não é para se amar, porque o amor do Pai não está no mundo. Cada decisão moral, cada aliança que ele faz, cada renúncia, ecoa na eternidade. O cristão tem se despertado do sono existencial, que a maioria das pessoas estão nele ainda. Por isso Paulo, quando escreveu aos Efésios, disse: despertai dentre os mortos, e Cristo os esclarecerá. A igreja precisa desse despertamento, precisa confrontar a cultura atual com a urgência do Evangelho, no estilo de vida alternativo. Não, é mostrar a esse mundo o poder da ressurreição, é mostrar a ressurreição dos mortos. Nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ele virá buscar a sua igreja, e os que partiram antes vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele na sua volta. É o poder da ressurreição. Jesus nos dá um chamado, é um convite para abandonar essas arquibancadas da superficialidade, para reconhecer a gravidade e a brevidade da vida. Salmo 90, verso 12, na oração de Moisés, é a prática do cristão. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcance o coração sábio. Quando nós compreendemos isso, que estamos no campo, mas o campo de batalha do jogo da vida, que nós reconhecemos que a nossa postura é mudada pela graça de Jesus, porque é Ele que opera em nós o querer efetuar segundo a sua boa vontade, nós deixamos de ser consumidores de entretenimento para nos tornarmos embaixadores do reino do nosso Senhor aqui e agora. Por último, a perspectiva da eternidade. Paulo está dizendo no verso 17, deixa o que Paulo diz no final desse verso: pelo contrário, eu aplico os socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por isso que ele falou ali atrás, no verso 24, correi de tal maneira. Ele mesmo está dizendo, eu estou correndo assim para que, porventura, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso foi Paulo que disse, o apóstolo Paulo. Por que grandes campeões como o apóstolo Paulo apontam Cristo como a sua maior vitória? Eu busquei alguns testemunhos para encerrar como ilustração o que tem acontecido e tem sido destaque nessa Copa. Ouvi dizer que a maioria dos jogadores da Copa, a nossa seleção, é evangélica. Não sei se é verdade, eu não consegui conferir isso. Então, quem sabe me faz o sinal. Mas eu vejo que tem vários crentes ali, inclusive a Alisson, que eu vou ler. E Hendrick, que eu sei que é, e alguns outros, né? Eu fui pesquisar o que esses famosos, como Kaká, em primeiro lugar, qual é a sua postura como crente em Jesus Cristo. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, o Kaká, famoso conhecido Kaká, ele foi campeão da Copa do Mundo em 2002, da Liga dos Campeões em 2007, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo em 2007. Então, um famoso, o mundo inteiro conhece Kaká, por isso. Kaká foi amplamente conhecido pela famosa camiseta que ele usava e que ele abria e ele usava para as pessoas do mundo inteiro. Eu pertenço a Jesus. Ele foi conhecido por causa disso. E ele enfatizou sempre que há uma distinção entre a sua profissão e a sua identidade. Ele é um cristão. O que ele disse exatamente?
Tudo o que eu conquistei vem de Deus. Sem Ele eu não teria alcançado nada disso. Eu me preparo da melhor maneira possível. Faço tudo aquilo que está nas minhas mãos. Obrigado, Jesus Manuel. Muito obrigado. E Cacá então fala: eu me preparo da melhor maneira possível, faço tudo aquilo que está nas minhas mãos, eu planto, eu rego, mas o fruto vem de Deus. Só Jesus pode dar um verdadeiro significado à vida. Minha verdadeira identidade nunca esteve no futebol. Minha identidade é ser filho de Deus. É isso, você está na mosca. O outro, Alisson Becker, atual goleiro da nossa seleção brasileira. Ele foi goleiro em 2 Copas do Mundo, campeão da Liga dos Campeões lá na Europa, e ele é conhecido pela sua postura evangelística. Ele carrega a Bíblia, não como um amuleto, mas para mostrar a sua identidade. Olha, falando identidade. Então, ele participou do batismo de um companheiro que ele estava evangelizando, Roberto Firmino, e assim por diante. Olha o que ele disse exatamente. A fé em Jesus não é um slogan, não é uma promessa vazia, ou uma frase de efeito, é a confiança plena no Filho de Deus. Se você quer ser um grande goleiro, precisa trabalhar muito, mas se você quer ser um grande homem, precisa seguir a Jesus Cristo. Não há prêmio maior neste mundo do que seguir a Cristo. E tem testemunho do Olivier Giroud, francês. Olha, num país secularizado, que até ateísmo é muito exagerado, ele é conhecido por ser um servo de Jesus. Ele tem feito declarações recentes, tem testemunhado o impacto de Jesus na sua vida. Ele diz exatamente assim: fui tocado por Jesus, eu sempre quero conhecê-lo mais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que entro em campo, sei que tenho uma missão maior do que apenas marcar gols. Minha vida pertence a Ele. E a minha maior conquista não foi a Copa do Mundo, mas sim ter o meu nome escrito no livro da vida. E assim por diante. A Sidney, bicampeã olímpica, falou também, tem testemunhado, e ela fala: minha identidade está em Cristo, o meu maior prêmio que já recebi foi a graça salvadora de Jesus. E há dezenas de testemunhos assim. Então essas pessoas estão correndo a corrida da vida, embora estejam momentaneamente, temporariamente na sua profissão, num lugar, num campo, onde há um pódio, onde há uma taça, onde há uma medalha, onde há uma glória passageira, uma coroa perecível. Mas estão dizendo: a minha maior conquista é Cristo. A minha maior conquista é ter o nome escrito no livro da vida, muito além da taça, muito além do título, do sucesso no mundo, campeões da terra, mas salvos no céu. A vida cristã é isso, irmãos. Não é um esporte para espectadores, é uma corrida de resistência, exige foco, disciplina, olhos fixos na luz da eternidade que é Jesus. O prêmio não é uma coroa que vai murchar, é a glória incorruptível de Cristo prometida a todos nós. A superação cristã é uma superação do próprio ego para dar glória a Deus. Por isso nós estamos hoje aqui. Nós estamos hoje aqui superando o nosso próprio ego para dar glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, nosso grande e eterno Pai. O jogo da vida e da morte. Qual perspectiva você escolhe? Faça uma pausa hoje, agora, nesse instante. Avalie as suas métricas de sucesso. Avalie o tempo que você tem dedicado no dia a dia da sua vida. Se está investindo sua energia vital no jogo que terminará, e logo que a tela se apagar, o vazio permanecerá. Abandone as distrações triviais que roubam o seu tempo. Assuma o seu lugar na narrativa eterna de Deus. A vida não é um jogo de azar, mas um chamado à santidade. Desperte, corra para o alvo que é o Senhor Jesus. Entre a coroa incorruptível e a coroa corruptível, qual você tem escolhido? Reflita bem. Você tem buscado troféus nessa vida? Seus troféus têm ocupado o lugar de Cristo? Paulo diz: correi de tal maneira que alcanceis. Vamos repetir essa frase?
correi de tal maneira que o alcanceis, com intencionalidade, com autodomínio e com a perspectiva da eternidade, sempre em vista. Os troféus deste mundo são insuficientes e incapazes de preencher o vazio interior de todo o coração humano. Dizia Agostinho, só Deus pode preencher esse vazio no coração humano. Conhecer a Jesus Cristo é a sublimidade que transforma nossas maiores conquistas em refúgio, em ser, em dizer Paulo, deixo por amor a Jesus diante da eternidade. O apelo final é que existem duas corridas acontecendo agora. A corrida do mundo, onde você corre pelo aplauso dos homens, acumula coroas corruptíveis e, mesmo se vencer, terminará com o coração vazio. A corrida da fé, onde você corre olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, sabendo que a sua maior vitória já foi conquistada na cruz e que a sua recompensa é uma coroa incorruptível de glória. Pergunta de Paulo hoje é: você está na pista com os olhos fixos no alto que é Jesus? Ou está na arquibancada, distraído com jogos que o mundo inventou? Não troque a sublimidade de Cristo pelas coisas passageiras deste mundo. Que a sua maior conquista seja hoje e sempre pertencer ao Senhor Jesus Cristo. E um dia chegaremos lá e vamos cantar: foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém? Vamos orar? Você pode orar repetindo comigo? Ó Deus, alinhe as minhas ambições ao seu reino. Cure o meu coração do ativismo e da busca por aprovação humana. Me dê a graça de viver a vida que aponte para a sua glória, seja na escassez ou na abundância, na derrota temporária ou no pódio da vitória. Em nome de Jesus. Amém.